Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos com vocês. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, buscando conhecer cada vez mais a vontade de Deus e colocá-la em prática na vida, porque se nós somente ouvirmos e não praticarmos, de nada nos adiantará. Precisamos ouvir, orar, pedir a Deus forças para que nós possamos viver estes ensinamentos em nossa vida. Somente a nossa comunhão com Deus diariamente, o nosso relacionamento com Ele é que vai nos levar para vivermos com Ele eternamente. Nós queremos agradecer a vocês que estudam conosco, onde quer que vocês estejam. Nós queremos agradecer a vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Maria Rita e Maria Isis, são de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Elas estão enlutadas, perderam o irmão Marden Duran, mas estão ouvindo a palavra de Deus e ouvem todos os dias, acompanham os estudos. Que Deus abençoe vocês, Maria Rita e Maria Isis e todos os demais familiares. Também mandamos um alô especial para o João Takakua, é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Também o Rodolfo Oliveira Gonçalves da Silva, de Marabá, no Pará. Marleia Pereira manda aqui um abraço para todos os irmãos da zona rural em Crisolita, Águas Formosas, Carlos Chagas, Uberatiba, Novo Oriente, Teófilo Otoni, Governador Valadares, também os irmãos lá de Campinas, Belo Horizonte, Espírito Santo, Rondônia e Pará. E a nossa irmã Marileia Pereira, mandando um abraço a todos vocês, e nós também aqui abraçamos todos vocês, e que Deus esteja abençoando a cada um. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por tudo que fazes por cada um de nós, por mais um dia que nos concedes e também pelos momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática em nossa vida. Abençoa cada um, onde quer que se encontra, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre citações do livro de Deuteronômio no Novo Testamento. E ontem nós falamos de que Deus iria levantar um profeta como Moisés, ele mesmo falando, ao povo de Israel que Deus iria levantar esse profeta. E Moisés aqui estava se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que foi levantado como um profeta dentre o povo judeu, mas infelizmente foi rejeitado. Como a maioria dos profetas eram rejeitados, assim também Jesus foi rejeitado e acabou sendo crucificado, se bem que nós sabemos pelas profecias que Jesus ele viria para morrer em lugar do ser humano. Não foi somente porque os judeus quiseram matá-los, mas era cumprindo a profecia que Jesus iria morrer em lugar do ser humano pecador, e isso aconteceu. Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus, aceitar esse sacrifício em nossa vida e receber o Senhor Jesus e caminhar com Ele dia a dia, porque somente Jesus é que pode perdoar os nossos pecados e somente através dele, da sua vida, morte e ressurreição, é que nós receberemos a vida eterna. A vida eterna, amigos e irmãos, não vem pelo que nós fazemos, por nós sermos bons, por nós fazermos obras de caridade, por nós obedecermos mandamentos. A salvação não vem através disso. A salvação vem através de Jesus. Os méritos dele é que nos salvam, porque, conforme o mesmo profeta Isaías disse, que as nossas justiças são como trapos de imundícia, não servem para nada. Somente a justiça de Cristo pode nos salvar. E então, continuando o estudo desta semana, nós encontramos no livro de Hebreus, o autor do livro de Hebreus, dizendo também citações do livro de Deuteronômio e falando que horrível coisa será cair na mão de um Deus se nós
não aceitarmos o perdão que Ele nos oferece, a salvação que Ele nos oferece. Se nós não quisermos aceitar, pela graça, a salvação, nós teremos que enfrentar este Deus no dia do juízo. E então, aqui em Hebreus, com profunda expressão, nos diz que nós deveremos permanecer fiéis ao Senhor. Agora, quando nós lemos em Hebreus capítulo 10, versos 28 até o verso 31, nos diz assim: pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, Deus, através do seu amor, nos oferece a graça do perdão. Agora, quantas pessoas zombam desse Deus que é amor? Quantas pessoas profanam o nome desse Deus que nos ama? E quantas pessoas menosprezam a vida que Jesus viveu aqui neste mundo para salvar o ser humano? Muitas pessoas levam tudo isso na brincadeira, mesmo pessoas que são cristãs. Levam isso como que se não fosse nada que Jesus veio fazer pela humanidade, dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, o autor aqui do livro de Hebreus, ele está usando aqui a passagem que nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 17 e no verso 6. Deuteronômio 17 e no verso 6 nos diz assim: jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. Vejam, é o que o apóstolo Paulo disse aqui em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 28. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Não podia ser apenas uma testemunha. Tinham que ser, no mínimo, 2 ou 3, para se confirmar o porquê a pessoa iria ser então morta por ter desobedecido à lei de Moisés. Vocês se lembram quando aqueles homens pegaram a mulher em adultério e levaram a Jesus? Foram várias pessoas com pedras nas mãos porque queriam que Jesus dissesse que ela deveria morrer. Havia muitas testemunhas, não era apenas 2 ou 3, havia muitas testemunhas querendo apedrejar a mulher. E então Jesus simplesmente disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, é muito fácil nós acusarmos alguém, sendo que nós também cometemos os mesmos pecados, ou até piores. Antes de nós levantarmos a mão, o dedo para acusar alguém, vamos olhar para a nossa vida, o que nós temos feito, como é que nós temos vivido. Agora, o que o autor aqui do livro aos Hebreus vem dizendo é que a pessoa que tratar a Deus com desdém, a pessoa que tratar a Deus com profanidade, zombando de Deus, vejam que aqui ele diz que maior será o castigo de quem insultou o Filho de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado como é que nós falamos a respeito de Deus ou daquilo que Jesus fez por nós, se nós estamos sendo profanos ou se nós estamos zombando daquilo que Deus fez por nós através de Jesus, como há algum tempo atrás, aí no Brasil, as pessoas zombando
de Jesus, a morte dele na cruz, e isso em plena avenida, vocês viram as cenas horríveis, e essas pessoas, elas irão, se não se arrependerem, irão sofrer as consequências de terem zombado do Filho de Deus. Agora, aqui o autor aos Hebreus vem chamando a atenção dos próprios cristãos. Não é de pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Jesus, que não conhecem a Deus. Vem chamando a atenção dos cristãos, como é que estão agindo com relação a Deus. Os que não são cristãos, nós até entendemos como eles agem, como eles falam, porque eles não conhecem a Deus, mas eles podem também ser alcançados pela misericórdia de Deus. E lemos também, ainda em Deuteronômio capítulo 32, e no verso 35, Deuteronômio 32, verso 35 diz assim: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco no devido tempo, seus pés escorregarão, o dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. Então, tudo aquilo que nós fizermos aqui neste mundo, nós iremos ter que dar conta. E quão terrível, que coisa terrível será cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque naquele dia haverá choro e ranger de dentes, diz a palavra de Deus em Mateus 22, verso 13. Não haverá desculpa. Por quê? Porque hoje é o dia de salvação. Hoje a porta da graça continua aberta a todos. Então hoje é o momento de nós refletirmos como nós temos agido na nossa vida cristã, se nós temos profanado o nome de Deus, o nome de Jesus, ou mesmo o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. E se nós recusarmos a salvação através de Jesus, recusarmos o perdão que Ele nos oferece e recusarmos ouvir a voz do Espírito Santo e blasfemarmos, nós cairemos na mão desse Deus vivo no dia do juízo final. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a revermos como é que nós temos vivido. Porque, conforme disse o próprio Deus, a mim pertence a vingança. E Deus mesmo é quem irá julgar o seu povo, não é julgar somente aqueles que não pertenciam ao povo de Deus. Mas Deus mesmo irá julgar o seu povo, e terrível coisa será cair na mão do Deus vivo. Eu quero dizer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia todos os dias, Deus está nos dando mais uma oportunidade. Não deixe de passar essa oportunidade, não deixe passar. Nós não sabemos quanto tempo mais nós temos aqui neste mundo. Quantas pessoas têm sido levadas assim de um momento para o outro. Eu mesmo quase fui levado, mas Deus preservou a minha vida e eu louvo a Deus por Ele me conceder mais um tempo de vida, sem eu merecer. E se eu tivesse também ido para o descanso, como estaria a minha vida com Deus? Eu iria cair nas mãos do Deus vivo? Coisa terrível que será? Ou receberia das mãos de Jesus a coroa da vida eterna? Isso cabe a resposta a mim e a Deus. A salvação, o nosso relacionamento com Deus é que vai nos dizer se nós receberemos de Jesus a coroa da vida eterna ou se nós cairemos na mão desse Deus vivo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Voltaremos amanhã para concluir o estudo dessa semana. Não nos esqueçamos, Jesus, Ele nos diz que nós deveremos nos santificar na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.